Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja com você, esteja em você. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, através de Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. Que Ele hoje visite a tua casa, visite o teu coração e que Ele contemple você com todas as bênçãos prometidas em sua palavra. E que também hoje você abra o coração para abrigar, ser morada, templo, santuário do Espírito Santo. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, meus irmãos, por todos aqueles que estão assistindo essa jornada. E eu gostaria que o número fosse maior. Eu tenho vídeos da minha série Daniel, que nós estamos beirando a 400 visualizações. Eu tenho vídeos da série do ano passado, série do Espírito Santo 2023, que tem mais de 240 visualizações. Então, nossas visualizações estão poucas. Podemos melhorar. O Espírito Santo quer ser conhecido e para isso Ele quer que você compartilhe essa mensagem com seus amigos. Não deixe essa mensagem guardada só para você. Gostou da mensagem? Compartilha, deixa o like, se inscreve no canal e vamos promover essa série para que muitas outras pessoas assistam, muitas outras pessoas se inscrevam no canal e muitas outras pessoas conheçam essa doutrina maravilhosa, a doutrina do Espírito Santo. A terceira pessoa da divindade é sem dúvida um mistério, mas é uma pessoa maravilhosa, um Deus amoroso e acima de tudo um Deus paciente conosco, sempre interessado na gente, sempre interessado em nossas lutas, sempre disposto a nos socorrer, nos assistir, nos guiar, nos auxiliar. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus é contigo. Amigo, enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito
explicar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Senhor nos céus e na terra, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de comungar contigo, de adentrar a tua presença, de nos colocar diante do trono do Senhor no céu. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Nós temos acesso ao céu, nós temos acesso ao trono da graça. Então, Senhor, agora quando nos colocamos diante do trono da graça, venha socorrer a gente, venha assistir a gente, venha tocar na gente, fazer um milagre em cada um de nós. Precisamos, meu Deus, conhecê-lo. Precisamos cada dia compreender a tua palavra. Precisamos cada dia abrir o coração para entender os teus caminhos e fazer toda a tua vontade. Portanto, Pai, neste momento derrama sobre nós copiosa chuva do Espírito Santo, a fim de compreendermos, a fim de entendermos, a fim de colocarmos a tua palavra em nosso coração e na nossa vida prática do dia a dia. Precisamos, meu Deus, desesperadamente e urgentemente da unção do Espírito Santo. Então, Senhor, envia mais uma vez o poder do Espírito Santo sobre nós, e que o Espírito Santo agora ilumine os nossos olhos, ilumine o nosso entendimento para a compreensão plena da tua palavra. E se algum de nós, ó Pai, está precisando de um milagre na sua vida financeira, na sua vida intelectual, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, que esse milagre se realize agora, segundo a tua vontade, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Queridos, estávamos analisando a carta ontem, não é? E a carta é eu, a carta é você. Nós somos a carta de Deus e essa carta precisa ser lida por todos os homens. Essa carta, Deus quer usar essa carta para mostrar a sua bondade, a sua misericórdia. O grande milagre que Deus fez na tua vida é para que você reflita, para que você seja uma testemunha viva do amor de Deus por você e do grande sacrifício de Jesus Cristo por você. Vamos para o capítulo 3 agora. Vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho acerca dos versos 17 a 18. Verso 16 está escrito assim, olha: quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é tirado. Paulo está explicando a questão aqui do uso do véu na igreja de Coríntios, e havia uma grande discussão sobre a questão do uso do véu, e no 1 Coríntios capítulo 11 também Paulo vai explicar essa questão aí, e algumas pessoas estavam cobrando das mulheres o uso de um pedaço de pano sobre a cabeça, e Paulo vai dizer que, na verdade, as pessoas só ficam presas a essas teorias, a esses costumes, pelo fato de não conhecerem a verdade. E aí no verso 16, Paulo vai dizer que quando alguém se converte, ele vai se converter à verdade. Ninguém se converte à mentira não, tá? A gente já por natureza, filhos da ira, justamente por causa da mentira. Nós vivemos no reino da mentira. E todos nós, em algum momento, em um momento ou outro, acabamos adotando uma mentira ou outra para nos dar bem, para não passarmos vergonha, para evitarmos um problema, para evitarmos um conflito. A gente está sempre buscando uma desculpa para se dar bem. E então a gente recorre a isso. Então Paulo está falando para os coríntios que essa questão do véu aí, Moisés colocava o véu porque a glória de Moisés brilhava diante do povo. Mas hoje nós não precisamos mais do véu. Na mensagem de ontem a gente viu que Deus não quer que sua carta ela fique oculta. Você é uma carta aberta. E as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus Cristo em você. Ver as obras de Deus em você, ver a glória de Deus em você. Quem assistiu a minha série 2022, eu expliquei, né, que ver a glória de Deus, na verdade, é contemplar as obras de Deus na terra. O seu amor, a sua graça, os seus milagres, o seu perdão, a sua misericórdia. Se você ler Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, para ver a face de Deus, Deus diz: farei passar toda a minha bondade diante de você, mas o meu rosto ninguém pode ver. Aí, quando Deus passa diante de Moisés, Deus coloca a mão sobre o rosto de Moisés para que Moisés não veja o rosto de Deus, e então Deus tira a mão e Moisés vê Deus pelas costas. E aí, na verdade, o que Moisés viu? Moisés tem uma visão do governo de Deus, da sua justiça, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu infinito amor, do sacrifício de Jesus Cristo. Então ele contempla o caráter de Deus em suas obras. Aí Moisés viu a Deus. Em outros textos diz que todos os filhos de Deus viram a Deus. Na verdade, como é que a gente vê Deus? A gente vê as obras de Deus. E Paulo está dizendo aqui em Coríntios que os coríntios precisavam tirar o véu.
tirar o véu da tradição, tirar o véu dos costumes, tirar o véu dos falsos ensinos, tirar o véu dos pecados acariciados, dos vícios, para poder compreender e contemplar a glória de Deus. É o que ele vai dizer aí no verso 18, tá? A gente vai entender um pouquinho aí mais para frente aí. Aí então, aqui ele diz que quando alguém se converte, é preciso tirar o véu. O véu é retirado. E é verdade, quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente tem que morrer para o velho homem. Tem que morrer para a velha natureza, para os velhos costumes de mentir, de adulterar, de furtar, de usar de linguagem torpe, de buscar justiça própria ou fazer justiça com as próprias mãos. Aí Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer que a vingança pertence a Deus. Então o cristão, quando aceita Jesus Cristo, esse véu das tradições, esse véu dos costumes, das vãs filosofias, dos falsos ensinos, é retirado da gente, para a gente contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Verso 17, que é a base da nossa mensagem de hoje. Talvez a gente nem use o verso 18, mas porque o assunto é vasto e a gente precisa compreender direitinho a questão do Espírito Santo aqui, porque no verso 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito Santo. Se você quiser trocar a ordem do verbo, diz assim, ó, ora, o Espírito Santo é Senhor. Ou o Espírito Santo é Jeová. E aí ele diz, onde o Espírito Santo habita, você é plenamente livre. Livre de quê, Renivaldo? Eu acabei de dizer que quando a gente se converte, Deus começa a tirar o véu da gente. Quando eu aceitei o Evangelho, em 1987, eu tinha por hábito mesmo, todos os dias, de domingo a domingo, comer pimenta e comer um peixe que na minha região a gente chamava de jundiá. Hoje algum pessoal lá do sul ainda chama de jundiá, né? E algum pessoal lá do sudeste também chama de jundiá, mas outros colocaram o nome dele de bagre, né? Então, era costume mesmo comer aquilo. E aí, quando eu aceitei o Evangelho, quando eu me converti ao Evangelho, comecei a estudar a palavra de Deus, a primeira coisa que Deus me mostrou na Bíblia foi Levítico capítulo 11. Aquilo ali foi um choque, digamos assim, uma chicotada em mim. O Espírito Santo vem e diz, olha, já que você se converteu, agora eu quero ser senhor da sua vida. E eu quero libertar você de alguns costumes que você pratica. E aí eu li Levítico 11 e lá estava dizendo que é para comer somente peixe que tenha barbatana e escama. Não é para ter uma característica só, não. É para ter barbatana e escama. Então, se não tiver as duas características, barbatanas e escamas, não é alimento. E aí agora o Espírito Santo diz, Renivaldo, não é para comer esse alimento. Como eu escolhi o Espírito Santo como Senhor da minha vida, a partir daquele momento, embora eu estivesse em uma igreja que não ensinava esse princípio bíblico, eu procurei o líder daquela igreja, o pastor daquela igreja, o presbítero daquela igreja, e eles disseram, não, isso aí é do Velho Testamento. Eu digo assim, mas o Espírito Santo não me mostrou no Velho Testamento. O Espírito Santo me mostrou hoje, no meu relacionamento com Deus. Ele está dizendo que a minha alimentação está errada. E aí eu conheci uma irmã daquela igreja, que ela disse que a comida preferida dela era jiboia. Uma cobra, né?
Era uma cobra, muita gente conhece a jiboia, né? É um réptil que se alimenta de ovos e se alimenta de pássaros e de aves, né? Então, ela era a comida preferida dela. Mas quando ela ouviu a leitura do texto, ela tinha 18 anos naquela igreja, eu tinha apenas um mês. E quando ela ouviu a leitura do texto, ela disse: é a primeira vez que eu estou ouvindo esse texto. É a primeira vez que eu estou ouvindo a leitura desse texto. Tem 18 anos de crente. Veja o tamanho do desconhecimento da Bíblia por parte de muitos cristãos sinceros que hoje tem em todas as igrejas. São cristãos sinceros que querem servir a Deus, mas que ainda não conseguem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque não abre a palavra. E quando eu abri a palavra, o Espírito Santo falou. A carne, os animais têm que ter duas características. Unha fendida, casco dividido em dois, e ruminar. Se não rumina e não tem o casco dividido em dois, é imundo. O porco tem o casco dividido em dois, mas não rumina. O coelho tem o casco dividido em dois, mas não rumina. O camelo rumina, mas não tem o casco dividido. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, lembra da primeira mensagem? Efésios capítulo 1, versículo 13. Depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, se você crê na palavra, o Espírito Santo vem selar você. Ele vem libertar você de todos os maus costumes, de todos as tradições, os falsos ensinos, para conduzir você de forma que você seja salvo dessas coisas e você seja aperfeiçoado na graça e na glória de Deus. Por quê? Porque o nosso corpo não é para a gente viver como escravo. O que o texto mostra em Coríntios é que o Espírito Santo precisa habitar em mim para me libertar, para tirar de mim o véu, para tirar de mim os maus costumes, a mentira, o adultério, o falso testemunho, a fofoca, o desejo de pegar as coisas alheias, furtar, o desejo de você procurar o mal dos outros. Então, o Espírito Santo, ele quer me libertar. E para isso, eu preciso perceber uma coisa aqui. Eu preciso perceber que ele é Senhor. A palavra Senhor aqui é alguém que está acima de mim. Mas, acima de tudo, ele é alguém que tem o domínio da minha pessoa. Ele é Senhor. No interior, quando eu morei no interior, e durante toda a minha vida, a gente sempre chamou os mais idosos, os líderes da nossa comunidade, sempre chamou de Senhor. Senhor, Senhora. Infelizmente, na sociedade moderna, nós demos um título para médico e advogado que, na verdade, não existe, né? O médico, ele só é doutor se ele fizer doutorado em sua área de especialização. O advogado só é doutor se ele fizer doutorado na área do direito. Mas a gente chama de doutor. Mas por quê? Porque a gente entende que essas pessoas, elas são autoridade. Ou seja, elas estão um nível acima das pessoas comuns. Pode ser, às vezes pode ser, mas nem sempre é verdade. Mas nós criamos esse costume e simplesmente praticamos esse costume, chamando uma pessoa que tem bacharelado em direito de doutor e chamando uma pessoa que tem bacharelado em medicina, né, e chamando ele de doutor, que na verdade não era para ser assim, tá bom? Mas a gente chama as pessoas de Senhor. Por quê? Porque a gente entende essa questão da autoridade ou da superioridade. Alguém superior. E agora,
o Espírito Santo é apresentado aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, como Jeová. Aí, algumas pessoas que dizem que o Espírito Santo não é Deus, Renivaldo, mas o Velho Testamento não apresenta o Espírito Santo como Senhor, não. Claro que apresenta. Vamos para o Salmo 139. Vamos para o Salmo 139. Eu quero mostrar uma coisa para você aqui. E você vai entender. Porque o Salmo 139 é o Salmo do Espírito Santo. Eu já até expliquei o Salmo 139 na nossa série 2022. Mas vamos analisar alguns versículos daqui do Salmo 139, porque o Salmo 139 é uma referência direta ao Espírito Santo, tá bem? Leia comigo alguns versos aí. Como começa o Salmo 139? Leia comigo, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me levanto e de longe penetra todos os meus pensamentos. Agora, observe, versículo 4 diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conhece toda. Então, no Novo Testamento, Jesus Cristo disse que o Espírito Santo penetra em nós. E que ele conhece os pensamentos e atitudes da nossa alma. Agora leia comigo aí mais um versículo aí. Observe que o Salmo 139 está se referindo ao Espírito Santo. Então, toda vez que você via a palavra Senhor no Salmo 139, está se referindo diretamente ao Espírito Santo. Leia comigo, versículo 7 agora. Para onde fugirei do Senhor, o Espírito Santo? Senhor, tu me sondas e me conheces. Para onde eu fugirei do Senhor, o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Jeová. Ele é Senhor. Observe aí. Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, aí tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, até ali tu estás também. Agora vamos lá para o final do versículo 23. O Espírito Santo é Deus. O Salmo 139 é uma referência direta ao Espírito Santo como Deus e como Senhor, como Jeová. Verso 22 e 23. Olha assim. Aborreço com ódio consumado. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus. Quem é que Davi está chamando de Deus aqui? O Senhor. E quem é que ele está chamando de Senhor? O Espírito Santo. Para Davi, o Espírito Santo é Deus e é Senhor. Quando a gente lê o Salmos 23, a gente pode colocar também o Espírito Santo aí. Salmo 23, olha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem guia a vida de Davi. Tu me levas para as pastagens e para junto das águas do descanso. Guia-me. Quem é o guia estabelecido por Deus para os seus filhos neste mundo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É Deus neste mundo. Ele é invisível, mas ele tem todos os atributos da divindade. A gente encontra em toda a Bíblia os 5 atributos da divindade. O Espírito Santo é onisciente, porque diz lá no livro de Coríntios que o Espírito Santo penetra todas as coisas, conhece os nossos pensamentos. O Salmo 139 diz que ele sonda a cada um de nós. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele é onisciente. Ele é onipresente, porque ele está sempre conosco. Ele é onipotente. O Espírito Santo tem poder.
para mudar a nossa história, para tirar da gente todos os maus costumes, todas as tradições, todas as vãs filosofias, todos os falsos ensinos. Eu conheci um senhor no Pará e ele era um carrasco. Ele matava por prazer. E ele contava, inclusive, né, que antes dele se converter, uma pessoa que machucasse ele, ou que o traísse, ou que o trapaceasse em algum negócio, ele ia atrás dessa pessoa. Onde foi? Ele dizia assim, nos cafundé do inferno, que se ele for, eu vou achar ele e vou cobrar a minha dívida com ele. Ele vai ter que pagar o que ele fez comigo. E aí ele pegou pessoas e amarrou no rabo do seu animal e arrastou por estradas de chão até a pessoa ser esfolada viva. Mas um dia ele conheceu a palavra. Ele conheceu a Deus. E ele entregou o coração a Jesus Cristo. E agora ele não conseguia mais matar sequer a galinha para preparar o almoço, que a sua esposa ia preparar o almoço. Isso é que o Espírito Santo faz. Ele liberta a gente. Agora, para ele ter esse poder, ele precisa ser Deus. O Espírito Santo não é um vento, uma energia, não é simplesmente uma luz. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da divindade, o amado da nossa alma. O Espírito Santo está aqui conosco para guiar você, para conduzir você, para aperfeiçoar você, para libertar você de todo e qualquer vício que você tiver. Já encontrei muitos cristãos que dizem, eu não consigo vencer isso, eu não consigo parar de fazer isso. Consegue sim, é só você abrir o coração ao Senhor, o Espírito Santo. Se você adotar o Espírito Santo como Senhor da sua vida, esse que é Deus, que é onisciente, que conhece todas as coisas, que é onipresente, porque Ele está sempre perto de você, Ele nunca abandona você, Ele está assistindo você hoje. Não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, o Espírito Santo está aí, cuidando de você. Leia Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que Ele nos assiste até nas nossas fraquezas. Ele está perto de você, Ele nunca desiste da gente. O Espírito Santo, Ele é onipotente, porque se você abrir o coração, lembre das duas mensagens anteriores, das duas últimas mensagens, tudo que o Espírito Santo quer é que você abra o coração, abra a porta da sua vida e dê uma oportunidade para Ele. E se você der uma oportunidade ao Espírito Santo, Ele vai curar você, Ele vai libertar você, Ele vai salvar você, Ele vai transformar você. Agora, para Ele fazer isso, Ele tem que ser Senhor. Muita gente hoje diz assim, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Salvador, Jesus é minha salvação. Jesus é aquele que me salva, é aquele que me salva. Mas Jesus Cristo, quando Ele convida pessoas para segui-lo, Ele manda a pessoa fazer três coisas: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E para realizar esta obra, Deus enviou o Espírito Santo para sondar o nosso coração, para nos libertar desses falsos costumes, desses véus que tapam os nossos olhos, que encobre a nossa visão e nos impede de ver a glória de Deus. O Espírito Santo, além de ele ser onisciente, onipresente, onipotente, ele é eterno. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é eterno. A eternidade é uma realidade do próprio Deus. Ele é imortal. Ele não pode ser mudado. Então, ele também é imutável. Já imaginou se o Espírito Santo mudasse para se adequar ao Renivaldo? Então, essas 5 características do Espírito Santo: imortalidade, eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, essas 5 características da divindade, esses 5 atributos da divindade, faz parte do caráter de Deus.
Aí se você quiser colocar um sexto atributo, é justo. Deus é justo, Deus é justiça. Salmo 11 diz que Deus é justo. E Ele vai fazer justiça na terra. Portanto, o Espírito Santo tem todos os atributos da divindade. Agora, uma coisa que Ele gosta de ser é o Senhor da nossa vida. Por isso você precisa assistir as 2 últimas mensagens se você não assistiu ainda. Porque eu preciso escolher o Espírito Santo. Ou abrigar o Espírito Santo em meu coração. A segunda mensagem também eu falei sobre isso, né? Que é a questão do santuário. Você precisa ser um santuário para Deus. Você precisa ser morada de Deus. E agora o Espírito Santo vai libertar você. E aí eu quero voltar para o texto aqui de Coríntios, para a gente fazer a conclusão da nossa mensagem, né? Porque observe o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Espírito Santo é Senhor. O Espírito Santo é Jeová. E onde o Espírito Santo habita, nós somos livres, verdadeiramente livres. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, aí há perfeita liberdade. O cristão, ele não está mais escravizado a qualquer pecado. Vamos para Romanos, aí você vai entender essa questão aqui. Porque Romanos capítulo 6, Paulo vai dizer que a gente tem que escolher um Senhor para a nossa vida. Se a gente escolher o pecado como Senhor da nossa vida, ele vai ter total domínio sobre nós e a gente vai ser escravo do pecado para a morte. Ou a gente pode ser escravo de Jesus Cristo para a vida eterna. Romanos capítulo 6. Leia comigo aí. Romanos capítulo 6. Paulo vai dizer, vai explicar justamente essa questão aí. Você é livre? Jesus Cristo disse, João 8:32, né? 31 e 32. Já citei nessa série aqui também, né? Que o Espírito Santo quer nos libertar. Libertar de quê? Da mentira, do engano. E a partir do versículo, Romanos capítulo 3, versículo 11 até o 14. Diz assim, olha. Versículo 11. Assim também vocês precisam considerar-se mortos para o pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. E o portanto não reine. Olha a palavra reino aqui, é alguém que é rei, que é senhor da sua vida, que governa a sua vida, que dirige a sua vida, que guia a sua vida. Não reine, portanto, o pecado. O pecado reina em seu coração? O pecado manda na sua vida? Você é controlado pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pelas suas vontades? Então o Espírito Santo não é nada na sua vida. Versículo 12, né? A gente está lendo aí. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões. Verso 13. Nem ofereça a cada um de vocês o membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. E aqui é uma referência direta ao Espírito Santo, né? Oferecei-vos ao Espírito Santo como ressuscitados dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre você. O pecado não vai ser senhor da sua vida. Pois vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Percebe, meu querido? A gente não é escravo do pecado, a gente é escravo de Jesus Cristo. A gente agora tem um Senhor na nossa vida, e o Senhor é Deus. Quando o Paulo diz em Coríntios que o Espírito Santo é Senhor, e aqui, ó, observe que em Coríntios, capítulo 3, versículo 18, eu vou usar só como referência para a gente concluir aqui, porque você ainda está duvidando de mim, tudo bem, não tem problema. Observe que Paulo também chama o Espírito Santo de Deus, tá bom? Observe aí, ó, verso 18. E todos nós com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor. Olha o verso 17. Quem é o Senhor? O Espírito Santo. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Imagem de quem? Imagem do Espírito Santo. Como pelo Senhor, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E agora ele quer ser teu Deus. Você precisa escolher o Espírito Santo como Senhor da sua vida, para que ele, sendo Deus em sua vida, ele possa exercer sobre você total domínio, para que você seja aperfeiçoado e libertado de todo vício, de todo pecado, de toda iniquidade. Meu querido, a mensagem de hoje é: o Espírito Santo tem modificado a sua vida. Você é um cristão livre. Você é capaz de deitar hoje, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem nenhum sentimento de culpa. A sua vida é dirigida, é guiada pelo Espírito Santo. Então você é um filho, e filho é livre. Você é livre de todo o embaraço do pecado. Lembra da mensagem de Hebreus capítulo 12 que a gente leu ontem? Você é livre de todo embaraço, de todo pecado que nos assedia, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Senhor para nos libertar de todos os véus, de todas as tradições, de todos os costumes, de todos os pecados, de todos os falsos ensinos. Se você quiser hoje, o Espírito Santo pode libertar você de todo e qualquer problema que você esteja atravessando, de todo e qualquer vício que você esteja praticando. É por isso que eu disse nessa série, né, que o cristão, quando ele tem o Espírito Santo, ele vai namorar para a glória de Deus. Ele não vai viver uma vida de promiscuidade e prostituição. Ele não vai ser idólatra, ele não vai adorar ídolo nenhum. A sua vida é uma vida de pureza, porque ele é uma carta para ser lida por todos os homens. Agora ele, por que ele é uma carta? Porque o Espírito Santo agora ele tem domínio total sobre você. E o Espírito Santo quer libertar você de todo e qualquer vício. Ele quer libertar você de qualquer mentira, de qualquer falso ensino. Ele quer dar a você a plena liberdade de um filho e de uma filha de Deus. Hoje você quer ser livre no Espírito Santo? Você quer escolher hoje o Espírito Santo como Senhor da tua vida? Senhor é alguém que tem domínio, que reina absoluto em teu coração. Você já escolheu o Espírito Santo como teu rei, como Senhor da tua vida? É o teu coração o território do Espírito Santo? Reino do Espírito Santo? Se você deseja fazer do Espírito Santo hoje o teu rei, o Senhor da tua vida, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu bom e querido Pai que habita nos céus. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, e diante da Tua presença nós queremos viver para todo sempre. Portanto, Senhor, hoje nós escolhemos o Senhor, o Espírito Santo, como nosso Deus, como nosso guia, para que Ele nos liberte de todo vício e de todo pecado, que porventura estejamos acorrentados e presos, escravizados. Queremos ser libertados das tradições, das mentiras, dos furtos, dos falsos testemunhos, da fofoca. Queremos ser libertados, ó Deus, de tudo que nos aprisiona a este mundo e nos impede de ver a Tua glória e nos impede de ir para o céu. Nós queremos ir para o céu, Senhor. Queremos que o Espírito Santo nos conduza até chegarmos ao Teu lar celestial que preparaste para cada um de nós. Toma-nos para sermos Teus hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.